Olá, paz e bem. Concluímos de São Boaventura com uma fé indubitável que este mensageiro amável para Cristo, imitável por nós e admirável para todo o mundo, foi o servo de Deus Francisco. Se percebemos nele o ápice da exímia santidade pela qual, vivendo entre os homens, foi imitador da pureza angélica, pelo que também foi colocado como exemplo para os seguidores perfeitos de Cristo. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre a Legenda Maior, prólogo 2, 3, 4 e 5. Eu vou deixar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Muito bem, São Boaventura escreveu no prólogo que para pensarmos com fidelidade e piedade, somos levados não só pelo ofício que São Francisco teve, de chamar ao choro e ao pranto, à cabeça raspada e ao símbolo de saco, e a marcar o tal nas frontes dos homens que gemem e sofrem, o selo penitencial da cruz e o hábito conforme à cruz, mas também pelo irrefragável testemunho da verdade. Confirma o selo da semelhança do Deus vivo, isso é, de Cristo crucificado. Ele foi impresso em seu corpo não em virtude da natureza, nem pela engenhosidade da arte, mas antes pelo admirável poder do Espírito do Deus vivo. Eu, de maneira alguma, me atreveria a descrever a vida de um homem tão venerável, digníssimo de toda imitação, sentindo-me indigno e insuficiente, se o afeto fervoroso dos irmãos não me animasse. Também instou comigo concordemente o capítulo geral e fui levado pela devoção do Santo Pai que me obriga. Além disso, eu que quando era menino, por sua invocação e méritos, fui arrancado das fauces da morte, como ainda guardo em minha memória recente, temo que me acusariam do crime de ingratidão se deixasse de apregoar seu louvor. Para mim, essa é a causa principal de assumir esse trabalho, porque eu reconheço que a vida do corpo e da alma me foram conservadas por Deus. Eu experimentei e reconheci que foi por ele e por virtude dele. Decidi reconhecer em toda parte as virtudes, atos e palavras de sua vida, como alguns fragmentos em parte descuidados e em parte dispersos, ainda que não o pudesse fazer completamente para que não acontecesse de se perderem quando morrerem os que conviveram com o servo de Deus. Portanto, para que a verdade de sua vida, que devia ser transmitida aos pósteros, constasse para mim com mais certeza e clareza, fui ao lugar onde o homem santo nasceu, conviveu e morreu. E mantive uma entrevista cuidadosa com pessoas que foram seus familiares e ainda sobrevivem. E principalmente com alguns que tiveram consciência de sua santidade e foram seus principais seguidores, cujo testemunho deve ser tomado como induvidável, por causa da verdade reconhecida e da virtude comprovada. Entretanto, para descrever o que Deus se dignou fazer por seu servo, achei que devia deixar de lado um estilo literário rebuscado, pois para a devoção do leitor aproveita melhor as palavras simples que a ornamentada. Nem sempre contém sua história de acordo com a ordem cronológica, para evitar confusão, mas procurei antes conservar uma ordem de uma conjunção mais apta, segundo a qual pareciam combinar melhor em temas diferentes acontecimentos do mesmo tempo ou em um mesmo tema acontecimentos de tempos diferentes. Assim conclui São Boaventura. Bem, no último vídeo nós estudamos o prólogo. Hoje nós estamos vendo as partes 2, 3, 4 e 5. Mas antes de mais nada, você sabe o que é prólogo? O prólogo é um texto que antecede o primeiro capítulo de um livro e serve para introduzir o leitor ao universo da história, apresentando algum fato relevante que aconteceu antes do início da trama ou que vai influenciar o seu desenrolar. O prólogo da Legenda Maior, escrita por São Boaventura, oferece uma introdução eloquente e espiritual à vida de São Francisco de Assis. Boaventura, que foi contemporâneo de São Francisco e um de seus biógrafos,
inicia o seu prólogo enfatizando a singularidade e santidade da vida do santo. No prólogo, São Boaventura descreve Francisco como um homem extraordinário, escolhido por Deus para ser um exemplo de perfeição cristã. Ele destaca a humildade, simplicidade e amor profundo de Francisco por Deus e todas as criaturas. Boaventura destaca a transformação radical que Francisco experimentou ao abandonar sua vida mundana e abraçar uma vida de pobreza e serviço aos menos favorecidos. O prólogo da Legenda Maior serve como uma primícia emocionante para a biografia de São Francisco, destacando a extraordinária jornada espiritual do santo e estabelecendo a base para a narrativa detalhada que se segue ao longo da obra. Ao longo do texto, Boaventura busca transmitir não apenas os eventos da vida de Francisco, mas também a profundidade espiritual e a busca pela imitação de Cristo, que marcaram a jornada do Santo de Assis. Lá no finalzinho do prólogo, São Boaventura diz que o começo, o progresso e a consumação da vida de São Francisco de Assis estão descritos em 15 capítulos diferentes que são: no primeiro, fala-se de como vivia quando era secular. No segundo, de sua perfeita conversão a Deus e da reparação de 3 igrejas. No terceiro, da fundação da religião e da aprovação da regra. No quarto, do progresso da ordem sobre sua mão e da confirmação da regra já aprovada. No quinto, da austeridade da vida e como as criaturas lhe davam consolo. No sexto, da humildade, da obediência e das condescendências divinas feitas aos seus desejos. No sétimo, do amor pela pobreza e da sua admirável ajuda em casos de necessidade. No oitavo, do sentimento de piedade e como os carentes de razão pareciam gostar dele. No nono, do fervor da caridade e do desejo de martírio. No décimo, do esforço e da virtude da oração. No 11º, da compreensão das Escrituras e do espírito de profecia. No 12º, da eficácia de sua pregação e da graça das curas. No 13º, dos sagrados estigmas. No 14º, de sua paciência e da passagem da morte. No 15º, de sua canonização e do seu traslado. Por último, acrescentamos alguma coisa dos milagres que mostrou depois de seu feliz trânsito, diz assim São Boaventura. E, dessa forma, termina o prólogo. Portanto, amigos, no próximo vídeo iremos começar de fato a Legenda Maior. Até aqui, vimos apenas o prólogo. Tem muita coisa pela frente ainda. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que é devoto de São Francisco de Assis, ok? E claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e clique no sininho para continuar estudando conosco as fontes franciscanas. E não se esqueça de nos seguir também no Instagram, @Raiman. Que Deus abençoe, paz e bem.